que abriu a penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Jogo que rolou às 3 da tarde ontem lá em Bonito. 2 gols de pênalti, 3 gols anulados, uma expulsão e decepção para a torcida rubro-negra com o time principal, né? O time não jogou bem não, viu? Veja como foi. O clima no estádio Arthur Tavares esquentou rápido. Com menos de 5 minutos de bola rolando, a arbitragem marcou pênalti para os donos da casa. Ítalo, ex-Sport, cumpriu a lei do ex e abriu o placar para o Maguari. O time da casa chegou a ampliar aos 14, mas a arbitragem anulou a jogada. A pressão continuou aos 23 minutos, quando Francisco arriscou de fora da área e o goleiro House fez boa defesa. A resposta rubro-negra veio em sequência. Primeiro, um chute perigoso de Pedro Martins, que passou raspando a trave. Depois, Gustavo Coutinho tentou de cabeça, mas parou nas mãos de Juliano. Coutinho ainda desperdiçou outra grande oportunidade no último minuto do primeiro tempo. Na etapa final, o Sport foi para o tudo ou nada. Iago Felipe arriscou de longe, exigindo grande defesa do goleiro do Maguari. O Leão chegou a balançar as redes 2 vezes, com Gustavo Coutinho e Zé Roberto, mas ambos os lances foram anulados por impedimento. De tanto insistir e com um jogador a mais, já que Ítalo tinha sido expulso, o objetivo do Leão foi alcançado. Após toque de mão do zagueiro dentro da área, o árbitro marcou pênalti. Gustavo Coutinho cobrou com calma e empatou a partida. O Sport seguiu em cima, mas o Maguari quase garantiu a vitória em um contra-ataque veloz de Bruno Vinícius, salvo pela zaga rubro-negra em cima da linha. Final Maguari e Sport 1-1. As duas equipes voltam a campo no próximo sábado. O Sport fará o clássico das multidões contra o Santa Cruz, enquanto o Maguari terá o Jaguar nos aflitos. Sobre o desempenho do Sport, quem vai falar daqui a pouquinho aqui é Zé do Carmo, que vai participar hoje do nosso resenha, da nossa mini resenha. Jogo Aberto Pernambuco estará aqui ao lado de Mário Júnior. Essa é uma dupla inseparável. Vamos falar com Paulo de Tarso. Ele está ao vivo lá na Ilha do Retiro e tem as atualizações, a repercussão no Sport depois desse empate. Com o time principal, o Sport venceu 2 jogos e empatou, né, o jogo de ontem contra o Maguari. Segue invicto com o time principal. Mas o baixo desempenho de alguma forma repercutiu hoje por aí, Paulo? Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem, né, Rembrandt? Grande abraço para você, um abraço para quem acompanha nesse momento o Jogo Aberto Pernambuco. Segue repercutindo, Rembrandt. De fato, não foi tão bem aceito pelo torcedor o empate, como também não foi aceita a atuação abaixo do Sport no confronto em Bonito. O desempenho da equipe, inclusive, foi mencionado pelo técnico Roger Silva no pós-jogo na coletiva, que o Sport não teve o seu melhor desempenho, reconheceu que o gramado estava ruim para os dois, que a temperatura não estava legal para os dois lados e que esperava um pouco mais da equipe nesse confronto complicado em Bonito contra o Maguari, que é uma equipe bem treinada pelo técnico Suede Lima. Muito se fala do trabalho do Suede e da organização que tem o Maguari. E o Maguari, por exemplo, perdeu no segundo tempo para o Náutico, não perdeu do Retrô, empatou com o Sport e empatou com o Santa Cruz. Então é um adversário que vende caro os resultados. Então o Roger reconheceu que o desempenho foi abaixo, mas que o Sport será melhor no clássico do sábado aqui na Ilha do Retiro. Estamos no palco do jogo, a sede que foi liberada há algumas semanas para o torcedor voltar a frequentar o clube, e isso já está acontecendo nos confrontos aqui na ilha, sobretudo contra a Retrô, também no confronto contra Vitória e decisão em Vitória já com o time principal do Sport. Sábado com 18.691, essa é a parcial mais nova divulgada pelo Sport.
18.691. Com 2 setores esgotados para o clássico, temos arquibancadas da sede e também a frontal já esgotadas para o clássico contra o Santa Cruz. Lembrando, torcida única, apenas o torcedor mandante do Sport estará presente aqui na ilha para esse clássico recheado, Rembrandt, de muita rivalidade. Sport Santa Cruz sempre com muito pano para manga, no pré-jogo, no pós-jogo, sempre repercutindo muito pelo tamanho e pelo que representa esse jogo aqui para o futebol de Pernambuco. Esse confronto que vai fechar a primeira fase do Campeonato Pernambucano na 7ª rodada. O Sport tem 11 pontos na classificação. Se o Sport vencer, vai a 14. Só que o Retrô vai enfrentar a equipe do Decisão na Arena de Pernambuco. Então, se a Fênix vencer o Decisão e houver um tropeço do Sport no clássico, se houver, por exemplo, um empate, o Retrô avança para a semifinal, o Sport vai para as quartas. Se o Sport vence e o Retrô não tira o saldo do Sport, o Leão é quem vai para a semifinal do Campeonato Pernambucano. Consequentemente, quem vai para a semifinal diretamente garante vaga também na Copa do Brasil da próxima temporada. Copa do Brasil 2026, o Sport vai esperar o seu adversário, que sai do confronto Sampaio Correia, do Rio de Janeiro, não do Maranhão. Sampaio contra a Desportiva Capixaba. Daí sai o adversário do Sport na Copa do Brasil 2026. Rembrandt. Muito bem, Paulo de Tarso aí trazendo pra gente as informações do esporte, toda a repercussão nesse pós-dia, o after day, né? Um dia após o empate do Sport, que foi lá em Bonito, às 3 da tarde. O Paulo falou aí, destacou que o Sport tem esse jogo também pela Copa do Brasil, vai esperar o adversário. O Santa vai enfrentar o Souza. Muito obrigado ao Paulo de Tarso e também ao Rinaldo Cavalcante, o nosso repórter cinematográfico. E o treinador Roger Silva reconheceu que o time do Sport não fez uma boa partida, apesar do empate. O técnico do time rubro-negro valorizou o pontinho conquistado lá em Bonito. Acompanhe. Após empatar com o Maguari, o treinador Roger Silva reconheceu a atuação do Sport mais baixa do que o esperado, mas valorizou o ponto conquistado no Agreste. Eu acho que a negativa é sobre nós. Acho que o nosso comportamento foi abaixo do esperado. Talvez a parte física hoje tenha pesado, 3º jogo seguido. E aí a gente tem que ressaltar, né, que alguns atletas chegando e tendo que jogar, outros já numa sequência de 3 jogos. Talvez tenha pesado um pouquinho. O horário, o gramado, acho que estava ruim para todos, né? Não dá pra gente também vir aqui ficar culpando isso. Este foi o 3º jogo seguido do time principal no Campeonato Pernambucano. O rubro-negro derrotou por 5-0 o Decisão e venceu também o Vitória das Tabocas por 3-0, ambos na Ilha do Retiro. O empate foi o primeiro da equipe profissional nos primeiros desafios da temporada. Com o resultado, o Leão da Ilha ocupa a 2ª posição da tabela com 11 pontos conquistados. No próximo sábado, acontece o primeiro clássico das multidões do ano. Na ilha, o Sport recebe o Santa Cruz às 4h30 da tarde. Para essa partida, mais de 16 mil ingressos já foram vendidos. Muito bem, números inclusive que já foram atualizados aí pelo Paulo de Tarso, né? Mais de 18 mil ingressos já vendidos para o jogo do próximo sábado. E tomara, mesmo sendo um clássico de torcida única, só para a torcida do Sport, que não tenhamos nenhum problema fora do estádio, porque dentro do estádio fica tranquilo, né? Mas o problema, a questão tem sido fora dos nossos estádios, infelizmente. Vamos voltar a falar com o Paulo de Tarso, nossa equipe de reportagem está lá na Ilha do Retiro. Paulo, Duda estava falando aí, fazendo as contas, mostrando os números. O time principal fez 3 jogos, o Sub-20 também fez 3 jogos e não dá para desprezar os 4 pontos que foram conquistados pela meninada no começo da temporada, né? Fez com que o Sport chegasse na última rodada em condições de garantir uma vaguinha direta na semifinal. Paulo.
Exatamente, Rembrandt. E são atletas que estão nos planos da comissão técnica, porque o elenco ainda é um tanto quanto enxuto. O Sport oficializou o Cleison, que estava no Coritiba, também o Marcelo Benevenuto. O Carlos de Pena foi utilizado alguns minutos no jogo em Bonito e vai também ganhar oportunidades no clássico contra o Santa Cruz, mas é um elenco ainda em formação, onde os garotos têm o seu espaço também. Por exemplo, ontem o Augusto Pucci foi utilizado na lateral direita pela necessidade. Então são garotos bem observados e bem avaliados pela comissão técnica do Sport. Agora, Rembrandt, ainda sobre contratações, o Sport pode até fechar mais algum atleta até amanhã. Amanhã, lembrando, é o prazo final para a inscrição de novos contratados para o Pernambucano. Os últimos, Marcelo Benevenuto, que está no bid regularizado nesta quinta-feira. O Cleison, ele já rescindiu com o Coritiba e assinou com o Sport até novembro desta temporada. Jogador com passagens no Bahia, também no Corinthians, no futebol asiático, boa passagem pelo Cuiabá, está também contratado pelo Sport. Mas um lateral direito pode chegar, digamos, de última hora. E pode ser Claudinho, lateral direito do Vitória. É uma possível contratação que o Sport vai fazer ou pode fazer até o dia de amanhã. Lembrando que o elenco está hoje se reapresentando logo mais no CT e iniciando a preparação para o clássico. Claro que a recuperação vai ser fundamental nesse momento. Hoje recupera, amanhã faz um trabalho um pouco mais leve, não vai exigir tanto na carga o técnico Roger Silva, e finaliza a preparação para o clássico do sábado, 4h30 da tarde, aqui na ilha, diante do Santa Cruz. É o Sport buscando a vitória e a classificação, Rembrandt, consequentemente direto para a semifinal do Campeonato Pernambucano. Situação que não aconteceu no ano passado, né? O Sport passou pelas quartas, enfrentou o Santa Cruz na semifinal e na final acabou faturando o título diante do Retrô, Rembrandt. Muito bem, todas as informações e atualizações aí com o nosso repórter Paulo de Tarso, ao vivo lá da Ilha do Retiro. Vamos chegar nessa última rodada aí, obrigado ao Paulo de Tarso, com essa disputa, né, entre Santa Cruz, Sport e Retrô, para ver quem é que vai garantir a classificação de forma direta para a fase semifinal. Vai se juntar ao Náutico, o Náutico que garantiu não só a classificação, como também o primeiro lugar.